Saudações, estimados espectadores, aqui é o canal Crossmoto. A França é um país incrível. E se hoje em dia a indústria de motos francesa é difícil de enxergar sem um microscópio, dos fabricantes franceses modernos de veículos de duas rodas, só consigo lembrar da Peugeot de imediato. No século XIX e início do XX, os franceses lideraram a construção de carros e motos. Por exemplo, uma das primeiras motocicletas da história foi construída justamente na França. Em 1869, era uma bicicleta com motor a vapor projetada por Louis-Guillaume Perrot. E no período entre guerras do século XX, havia muitas empresas de motocicletas na França. Mas, como costuma acontecer na história, a Era de Ouro é seguida por tempos sombrios. A crise da indústria europeia de motocicletas nas décadas de 60 e 70 não passou despercebida pelos franceses. A maioria das empresas desapareceu e o mercado foi dominado pela tecnologia japonesa. No final dos anos 70, o Ministério da Indústria da França realizou um concurso para criar a motocicleta popular francesa. E para economizar no desenvolvimento do motor, além de baratear e simplificar a futura manutenção do produto final, uma das condições era o uso de um conjunto motriz automotivo de produção em massa. Foi justamente graças a esse programa que surgiram várias construções interessantes, como a BFG 1300, a Moto Françoise 650 e a Bacardo Aero 97. No entanto, em todos os três casos, esses projetos fracassaram e os veículos foram produzidos em quantidades extremamente pequenas. Neste vídeo, vou falar detalhadamente sobre o Grand Tourer PFG 1300 e os outros dois modelos vamos analisar em episódios separados. Fique à vontade e aproveite o vídeo. Em 1978, o Ministério da Indústria realiza aquele concurso. O grupo vencedor é formado por Louis Bacardo, Dominique Favario e Thierry Granja. Louis Bacardo, aliás, vai contribuir para os projetos Moto Franchise 650 e Bacardo Aero 97. O nome da empresa e, consequentemente, da motocicleta foi formado a partir das primeiras letras dos sobrenomes desse trio. BFG. A responsabilidade pelas atividades da BFG foi atribuída ao fabricante Motorola, e a empresa começou a desenvolver a motocicleta. E para esse empreendimento foram destinados 800 mil francos, o que hoje equivale a cerca de €500 mil. O motor, como planejado, foi retirado de um carro. Era um boxer de 4 cilindros, 4 tempos, refrigerado a ar, do Citroën GSA, com as seguintes características: cilindrada de 1.299 cm3, potência máxima de 70 CV, a 5.500 rotações por minuto, torque máximo de 100 Nm a 3.200 rotações por minuto. O motor tinha uma curva de torque plana e muita força em baixas rotações, o que era perfeito para uma moto touring. Aqui vai um fato interessante. Já na marcha lenta, que é cerca de 800 rotações por minuto, estavam disponíveis 68 Nm de torque. A escolha recaiu sobre esse motor porque ele foi produzido em grande escala. De 1970 a 1986, foram fabricados 2,5 milhões de Citroën GSA. Isso significava que não deveria haver absolutamente nenhum problema para encontrar peças de reposição e fazer a manutenção desse motor. Era possível consertá-lo e encontrar peças em qualquer lugar remoto. Inicialmente, para economizar, BFG procurou soluções prontas para a transmissão, considerando opções da Moto Guzzi e até mesmo da Laverda V6000, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre o fornecimento, então tiveram que desenvolver a transmissão do zero. Esse acontecimento resultou em custos adicionais e atrasou o projeto. No final das contas, surgiu uma caixa de câmbio de 5 marchas de desenvolvimento próprio, da qual a força era transmitida ao eixo traseiro através de um cardan e um redutor da Citroën. O motor da Citroën foi instalado no quadro praticamente sem alterações. Foi adicionada uma bomba de combustível elétrica e o distribuidor de ignição foi redesenhado.
e por questão estética foram instaladas outras tampas de válvula para que ficassem bonitas no quadro. No restante, o BFG 1300 era uma grande e robusta Touring, com o quadro feito de tubos de aço e o motor servindo como elemento estrutural. A suspensão traseira era do tipo balança com 2 amortecedores, usava garfo dianteiro da empresa espanhola Telesco, freios Brembo e rodas de 18 polegadas calçadas com pneus italianos FPS. O veículo pesava 290 quilos em ordem de marcha. O tanque comportava 22 litros de combustível, segundo outras fontes, 26, e o consumo era de cerca de 5 litros por 100 quilômetros. Aliás, o Grand Tourer da BFG podia se orgulhar de atingir uma velocidade máxima de 200 km por hora, apesar do peso de quase 300 quilos. Aqueles que pilotaram a BFG 1300 destacavam a dirigibilidade bastante leve, tudo graças ao baixo centro de gravidade. Aqui, agradeço especialmente ao motor boxer e ao equilíbrio de peso. Assim, por exemplo, o tanque de combustível ficava sob o assento, para liberar espaço no falso tanque para o carburador Solex e o filtro de ar. O primeiro protótipo ficou pronto em 1980 e foi apresentado durante o Tour de France, onde teve um sucesso notável entre os motociclistas profissionais. Vale ressaltar que 10 pessoas na oficina BFG, em 1 ano e meio e com um orçamento bastante limitado, criaram uma motocicleta pronta. Acredite, isso é muito eficiente. No final foram fabricados 3 protótipos: o Naked de teste, o semi-carenado GTA e o totalmente carenado GTB. Em 1982, o modelo estava pronto para entrar na linha de produção. Planejava-se fabricar 500 motocicletas por ano. Nas versões GTA e GTB, os preços esperados eram de 29.500 francos para o GTA e 32.000 francos para o GTB. Esses são os valores de 1982. Se convertermos para os preços atuais, seriam 19.000 euros e 20.500 euros, respectivamente. No final das contas, apenas o GTB foi colocado em produção. Para comparação, aqui estão os preços dos concorrentes em 1982. Honda Goldwing 1100, 27.800 francos. E BMW 100 RT, 32.000 francos. Muitas peças do 1300 vieram da indústria automobilística francesa. Espelhos do Fiat Panda, farol do Renault, 16 painel de instrumentos do Renault, 5 Alpine sensor de nível de combustível do Citroën, 2 CV. A motocicleta era produzida em La Ravoire, uma cidadezinha nos Alpes franceses. Entre 1982 e 1983, foram produzidas cerca de 400 unidades do BFG 1300. E parecia que o início da produção foi bom, mas quase imediatamente surgiram dificuldades financeiras. A BFG tinha um plano de conseguir um contrato para fornecer sua criação para a Gendarmeria, e isso poderia ajudar muito a empresa. No início, a chefia da Gendarmeria garantiu literalmente o seguinte: nós, com certeza, vamos encomendar um grande lote de equipamentos de vocês. Juramos pela nossa mãe, Vive la France. Só nos deem uma pequena quantidade para um test drive primeiro. E a BFG fornece ao departamento, em 1982, 12 unidades da BFG 1200 para testes. Você não ouviu errado, é exatamente 1200. Essa versão vinha equipada com o motor Boxer G11 da Citroën, em vez do G13 com 1.129 centímetros cúbicos e 56 cavalos de potência. Após a conclusão dos testes, estava previsto fornecer aos gendarmes um lote de 160 unidades desse veículo. Além dos testes, as motocicletas apareciam em vários desfiles e também eram usadas como escolta para autoridades. Um exemplar foi presenteado pelo então presidente da França, François Mitterrand, ao rei da Espanha, Juan Carlos I, em 1982. E aí, orgulho nacional? A empresa BFG, até então, já havia investido na expansão da capacidade de produção esperando um contrato com o órgão de segurança. Mas, para sua infelicidade, a Gendarmeria abandonou o fabricante nacional. O contrato não veio e no final de 1983 a BFG faliu. E não é impossível que, durante toda essa confusão, alguém tenha colocado um bom dinheiro no próprio bolso, fazendo lobby para certos interesses, mas isso são apenas suposições. Motobecan, sendo o órgão controlador, comprou a BFG e transferiu a produção para Saint-Quentin, no norte da França.
e, no período de 1984 a 1988, produziu mais 150 motocicletas, em média, pouco menos de 40 unidades por ano. Um volume bem pequeno, claro. Cerca de 15 unidades foram entregues para funcionários da alfândega. Essas motos vinham equipadas com assento individual e baús Cruiser com equipamentos de comunicação para os oficiais, que antes usavam a BMW R6. A MBK 1300 era simplesmente de outro mundo, mas depois de um ano apareceu o outro lado da moeda. No caso de uso intenso, a manutenção da MBK 1300 acabou sendo mais cara, e o peso elevado junto com a característica linear e dócil do motor tornaram impossível a interceptação em alta velocidade com essa moto. E após um ano, a MBK 1300 saiu de uso, dando lugar à BMW R80 RT e à Yamaha XJ 900. A Motobeacon não conseguiu promover esse modelo no mercado europeu, e em 1988, a produção do Tourer Boxer foi encerrada. Em 1989, a empresa Sarol, fabricante de motos com sidecar, comprou todas as peças restantes das motocicletas e montou 10 unidades equipando-as com um sidecar. Além disso, a Sarol apoiava a comunidade de proprietários dessa máquina com peças de reposição. Assim se formou um clube de entusiastas dessa motocicleta que, em 1996, comprou o restante das peças da Sarol para suas próprias necessidades. É curioso o fato de que cerca de 400 exemplares dessa motocicleta, dos 560 produzidos, ainda estão vivos e funcionando. Até hoje, a maioria deles já percorreu mais de 100 mil quilômetros e alguns já passaram da marca de 500 mil no odômetro. Isso mostra a alta confiabilidade da motocicleta francesa. Como Thierry Grange disse no início dos anos 80, a França é o maior mercado de motos do mundo sem um fabricante nacional. 200 mil franceses compram uma motocicleta todo ano, na maioria das vezes japonesa, quando poderia ser uma francesa. E quanto mais eu mexia com o texto desse episódio, mais eu percebia que estava envolvido em uma espécie de história de detetive. Como foi que uma construção bastante bem-sucedida não entrou em produção em grande escala? Onde estava o governo da França com o lobby para o fabricante nacional e subsídios para a indústria? A razão do fracasso do BFG foi uma série de fatores. Na elite política havia uma incerteza em relação à ideia de produzir uma motocicleta grande. Assim, o filho do então primeiro-ministro Raymond Borré sofreu um acidente de moto, e dá para imaginar qual era a opinião de Borré sobre esse tipo de veículo. Também é conhecido o fato de que, ainda em 1978, um alto funcionário do Ministério da Segurança no Trânsito, Zerando, acreditava que as motocicletas pesadas deveriam ser totalmente proibidas de circular nas vias públicas. E nos corredores dos prédios políticos, sussurrava-se que essa tática não era motivada tanto por questões de segurança no trânsito, mas sim por servir a certos interesses. Na verdade, o mercado de motocicletas da França era manipulado para direcioná-lo para veículos com motores de baixa cilindrada, justamente aqueles em que os franceses eram fortes, as scooters Peugeot e Motobeacon. Como exemplo, acrescente aqui a produção deficitária da BFG. No pior momento, a empresa perdia 5 mil francos em cada motocicleta, e a saída de Louis Bocard da empresa já em 1981, e ele era o principal responsável pelo desenvolvimento e projeto do aparelho. A BFG tinha duas opções, ou crescer ou morrer. Apesar de todos os esforços de Thierry e Favaril para atrair investimentos ou realizar uma fusão com outra empresa, nada deu certo. E a Motobeacon, passando por anos difíceis, preferiu se concentrar no que já estava acostumada, produzir veículos leves de baixa cilindrada. Essa é a história do grande tourer francês BFG 1300. Uma motocicleta que, em teoria, deveria se tornar o orgulho nacional da França. Mas, no final das contas, foi produzida em uma quantidade que mal passou de 500 unidades. Com essa nota, minha história chega ao fim. Como sempre, quem esteve com vocês foi o canal Crossmoto. Muito obrigado por assistirem, assim como pela participação com inscrições, curtidas, comentários e compartilhamentos. Um agradecimento especial a todos que ajudam o meu canal, contribuindo financeiramente pelos dados fixados na descrição. Até a próxima.